Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, direto de Atlanta, no estado da Geórgia, na sede da Fueltech dos Estados Unidos e na companhia do nosso novo projeto do canal, um Mazda RX-7 1993 da geração FD. Sim, agora temos motor rotativo no canal, um dos carros japoneses mais lindos de todos os tempos, na minha modesta opinião. Até no vídeo anterior eu esqueci de comentar isso com vocês, é um carro que pesa 1.200 kg, então é um carro aí que é uns 200 kg mais leve, 200, 300 kg mais leve do que até um Honda NSX, só como referência, 200 e poucos quilos mais leve que um Golf GTI, que um Corvette Z06, então é um carro que para o que tem aqui, né, considerando que é um carro tração traseira, um carro comprido, mas não um carro largo, bastante pneu, roda, freio, enfim, tem bastante coisa assim, ele é um carro bem leve e é um dos motivos que ele tem uma dinâmica tão invejável. E aí, quando a gente olha esse carro, um carro aí com seus quase 30 anos de idade e já bem mexidão, com certeza tem muita coisa para fazer e eu quero dar uma volta com vocês hoje para a gente curtir um pouco o carro e caçar defeito. Hoje é dia de falar mal do nosso RX-7 e eu quero saber, obviamente, a opinião de vocês, por onde eu devo começar, onde eu devo focar, o que vocês fariam, a opinião de vocês conta muito para mim. Vamos lá? Vamos dar uma volta? Muito bem. Quando bate o olho o carro ele é bem fotogênico, assim, quando eu olho em vídeo, né? Ele é um carro bem legal mesmo, assim, de ver. Dá pra ver que apesar da idade é um carro todo bem alinhadinho. Isso eu acho que é um grande ponto positivo para esse carro. Quando a gente bate o olho aqui no capô, vocês conseguem ver que ele tem um trabalho de funilaria feito. Por quê? Porque foram feitos esses extratores de ar aqui. Depois eu quero saber a opinião de vocês. Parece ser uma peça de fibra que eles enxertam no capô. E aqui a primeira coisa, assim, tem a primeira solução que talvez seja mais fácil e rápido, que é pintar. Lembrando que carro prata sempre é meio delicado para acertar a cor, então não sei se pintaria só o capô, ou se pintaria, vamos dizer, toda a frente, incluindo os paralamas e para-choques. Ou o que eu posso fazer é ir atrás de alguma peça de carbono e aí ter um capô preto com o carbono exposto nesse carro. O que vocês acham da ideia? Além disso, quando olha aqui na frente, essa tampa do farol escamoteável já foi trocado, então é uma coisa que também precisa ser pintada. Inclusive tem uma outra tampa lá dentro, que eu ainda não descobri se é essa daqui que está quebrada, enfim, eu ainda não parei para analisar esse ponto. Depois, para quem não viu, veja um vídeo descrevendo todo o projeto, mas tem esse botão que eu consigo acionar os faróis. E aí um outro ponto que eu vejo é o seguinte, o farol desse carro aqui ele já foi trocado, ele está um corpo com um projetor que dá um visual mais moderno no carro. Particularmente, falando assim de uma maneira rápida para vocês, eu acho que eu ainda prefiro o farolzinho original com aquela lente mais antiga e riscadinha. Não sei, fico com a sensação que está dando um ar muito moderno numa frente de um carro dos anos 90. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Aqui embaixo ele está meio amarelada essa lente também, onde tem o pisca. Aqui na luz de posição lateral tem um pouco de infiltração de água, deve ser uma peça paralela, também é uma coisa para olhar. Aqui está faltando o logotipo, né? Tem um outro ponto aqui que eu não sei, uma marca também que eu não sei exatamente o que foi. Esse carro ele tem intercooler frontal, tá? Montado, então o intercooler ele não fica atrás do radiador, ele fica aqui na frente. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é pintar o intercooler de preto e deixar essa frente mais discreta, além da saia aqui embaixo, que parece que ela está mal encaixada, mas é uma peça já bem usadinha, então eu acho que uma peça nova também ajudaria a dar um visual legal aqui para frente do carro. Quando olha aqui dentro, também essa peça precisa de uma pintura, essa moldura, ó, já mostra aí sinais do tempo, faz parte, é isso, é um carro esportivo e de 30 anos, ou está nesse estado, ou está muito pior do que isso, ou está numa condição de carro de coleção que já fica um negócio extremamente caro. Aqui nas rodas eu penso em montar os prisioneiros, é uma coisa que eu gosto, que eu acho que traz bastante segurança. Na verdade eu estou falando prisioneiro presumindo que esse carro é parafuso. Se por acaso já tiver o prisioneiro montado, eu acho que eu prefiro as porquinhas abertas, que ela fica com bem cara de carro de corrida. Em algum momento trocar esse bico, eu não gosto, eu acho que dá um destaque sem precisar. Dá um trato nas pinças de freio dele, ele já tem uma pinça bem bonita com esse conjunto com a RPF1, fica um conjunto de roda bem leve.
então é bem legal. Mais para frente posso até ver um sistema com upgrade de freio, às vezes colocar alguma coisa não muito maior, mas às vezes alguma coisa um pouco mais moderna que talvez seja mais eficiente. Aqui na lateral, esse carro ele tem algumas opções de saia lateral para colocar no carro, e até já respondendo uma dúvida de vocês, que pode ser uma coisa legal para colocar, que ele dá uma encorpada assim, ele cobre toda essa parte ali da caixa de ar ali embaixo, ele fica mais fechado, que eu acho que fica legal. O painel traseiro aqui do carro eu acho bonito, do jeito que é, eu acho bonito. Eu acho com essa roda com um pouquinho mais de tala, que ele fica bem encorpado. O pneu 275 atrás eu acho que fica legal, né? Ele tem toda essa parte escura. Aqui ele tem o logo da Mazda e o escrito Mazda na tampa, mas ele não tem o do RX-7. Eu queria lembrar o que vai ali do lado esquerdo, que está até um pouquinho machucado. Precisa dar um trato nessa saída de escape, eu acho legal. Essa saída única, eu não gosto daquelas bocas muito grandes. Ele tem esses extratores de ar montados, que aparentemente assim está legal. Acho que precisa ainda trabalhar um pouco o acabamento, os parafusos ali. Eu acho que dá para deixar de uma maneira melhor. O aerofólio, eu acho que eu vou deixar esse aerofólio, porque ajuda a compor a traseira do carro e deixa o visual bem invocado. Depois, quando eu for mexer em pintura, tem algumas coisas, ó. Ele está com um risco bem fundo aqui. É uma coisa que inevitavelmente vai ter que fazer em algum momento. Aqui as hastes do limpador, ó, tem que pintar, elas estão velhas. O verniz do carro você vê saindo um pouco. Provavelmente essa tampa foi repintada e já está mostrando aí sinais da idade. Isso filme com certeza é uma coisa que vai sair na minha mão. Isso filme é uma coisa que não dura muito, porque eu acho que envelhece bem o carro. Aqui na parte do porta-malas, aqui eu estou tentando lembrar o que tinha aqui em cima, se era moldura de alto-falante mesmo ou o que era. É uma coisa que eu acho que vale a pena fazer. Em algum momento desmontar aqui, porque parece que tem bastante sujeira, ó. Estão vendo? Tem bastante sujeira. O último dono desse carro ficou 10 anos com ele. Bastante tempo, assim, quando a gente for pensar. Precisa dar uma limpada nesse tampão, que ele também está bem sujo mesmo. Parte aqui do porta-malas, preciso fazer o suporte da bateria. É uma coisa que precisa ver urgente. Bom, aqui ó, tem umas pegadinhas de chave, que também é um negócio legal de fazer. E aí quando vem para o interior tem bastante coisa assim de acabamento, tipo a tampa aqui que está faltando. E aí eu vou ver a lateral de porta desse carro, o que eu faço. Porque aqui também está meio soltando, isso provavelmente deve dar barulho. Né, um negócio para desmontar um dia com calma, ver e entender. Tem umas forrações de porta, os painéis de porta, que eles vendem também todo em carbono, que é a coisa mais linda que fica o interior do carro, fica animal mesmo. É uma coisa para pensar aí para um futuro. Parte soleira aqui também, ó, tem bastante risco. Tá com os parafusos meio altos, assim, eu acho meio, de certa forma, meio grosseiro, assim. Não é algo bonito nem algo delicado. Os bancos. Tem a questão da posição de dirigir, que eu gostaria que a posição fosse mais baixa. O couro é super gostoso do banco. A textura do couro é muito legal. Prendi mais uma. Ó. Aqui eu passo o cinto para prender ele. Que aí o cinto fica preso aqui, fica mais fácil de pegar. Mas a ideia aqui talvez colocar um banquinho concha mesmo, para deixar a posição de dirigir um pouco mais baixa, melhor. A coluna desse carro ela não tem ajuste. Então é uma coisa que eu vou ter que trabalhar, às vezes com algum suporte e tal. Já comprei um volante original, não gosto do volante de madeira, é linda a peça, mas eu lembro muito do Passat do meu irmão, que ele tinha com o volante italiano de madeira, eu não curtia. Aqui a parte do painel, tem algumas coisas, né? A partir do momento que a gente instalar a FT, isso daqui sai e isso daqui sai. A gente vai ter a ECU montada aqui, e aí eu vou ver algum sistema de rádio por Bluetooth, que não precise ficar aqui no painel, deixa o visual mais limpo e principalmente deixa os mostradores todos mais evidentes. E aqui tem algumas opções de upgrade que vendem no mercado para uns mostradores que ele tem o grafismo um pouco diferente, o formato igual, mas o aro preto e o funcionamento do ponteiro muito melhor do que o original, porque o ponteiro desse carro, quando você olha, depois vejam outro vídeo que eu mostro a lentinha desse carro, coisa mais linda. Mas quando ele tem um funcionamento assim, que ele não é tão, vamos dizer, ele não parece muito preciso assim, não sei.
fiquei um pouco com essa sensação, mas outra coisa que é legal desse grafismo mais moderno é que a escala é diferente, então a faixa vermelha não fica para baixo, ela fica para cima, no campo de visão fica muito melhor. Então algumas coisas são bem old school nesse carro, né? Quando olha a luzinha de seta, ó, ela é bem old school. Barulhinho bem de carro japonês. Aqui tem o console central, que é uma peça que ela já tem marca, e isso, pelo que eu vi, é meio natural também do tempo. Eles vendem reposição dessas peças, que elas vão ficando meio grudentas, sabe, do plástico, ou eu posso substituir tudo isso, inclusive isso, até essa parte dessa capelinha, assim vamos chamar, por carbono também. Eles vendem a peça de carbono. Obviamente, eu falo tudo isso, essas peças de carbono e tal, tudo isso é coisa para ir fazendo com calma, até porque a ideia com esse carro é de fato eu ficar um bom período de tempo. É o tipo de carro que, pelo menos para mim, é um sonho tão inimaginável que hoje em dia, de eu ver um carro desse na garagem, é meio que tipo, eu não tenho por que vender isso daqui, né? Então a ideia de fato é ficar com o carro sem pensar em vender. Não vou falar para sempre, porque a gente nunca sabe, mas literalmente sem pensar em vender. Então, quando olha essa parte interior ali, acabamento de porta também tem esses detalhes. Acho que o banco vale a pena dar um trato, né? Os bancos, enquanto eu não resolvo essa história que eu comentei, de talvez montar um banco concha, eu acho que ficaria legal. Não vou trocar esse couro, porque eu acho a textura do couro bem legal. O que eu gostaria era mesmo de dar um jeito de de recuperar esse daqui. Estão vendo aqui nessa lateral, mas sem mexer por hora. Por enquanto não penso em mexer. E aí quando vem para o motor, além obviamente de toda a parte de calibração e de desenvolvimento dessa parte mecânica que a gente vai fazer, tem muita coisa que visualmente está muito feio, assim. Os parafusos estão com um acabamento feio, tem muita coisa suja, muita coisa velha aqui, como por exemplo essa parte desse chicote. Eu não sei se esse carro ficou parado muito tempo, então umas coisas parecem bem envelhecidas, assim, ressecadas, tá vendo? Borracha de suspensão, talvez mais para frente fazer a suspensão do carro. Acho que tem aí uma margem assim para fazer muita coisa no carro, para deixar todo esse cofre muito mais bonito, porque é um carro que merece, né? Quando olha, por exemplo, aqui, tá passando com tie-up, às vezes fazer um suporte diferente. Que mais que tem assim, quando olha o alternador, estão vendo que a carcaça dele tá bem feia assim. Então tem vários detalhes para ir mexendo no carro e ir melhorando o cabo de acelerador, ó. Estão vendo que toda a peça assim merece de fato uma repintura. Então nessa parte toda aqui eu acho que a gente vai ter bastante diversão vindo por aí. Tem uma caixa de fusível que é montada aqui na frente. O negócio fica balançando um pouco. Ele tem o radiador coio, esse carro, um radiador inclinado. Normalmente é o radiador na frente e o intercooler vai ali, né? E aí quando fazem o upgrade para intercooler frontal, o radiador vem para trás. Então checar também, obviamente, toda essa parte de funcionamento. Mas o ponto principal de todo esse projeto é justamente saber que tem bastante coisa para fazer e bastante diversão. E a graça nossa é justamente essa, de poder ir curtindo e poder desenvolvendo o carro aos poucos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários e a gente se vê numa próxima muito em breve aqui no canal. Grande abraço a todos, valeu, tchau!